Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Gente, eu tenho um monte de material, tenho muito material, gente, muito material sobre ocultismo, sobre história, filosofia e tudo mais. Tenho muita coisa que eu gostaria muito de divulgar. Mas por que Ailton você não divulga? Gente, esse material, eu tenho material desde os meus 14 anos de idade, você imagina? Coisa que eu coligi, que eu olhava, é legal, tá, juntava, olhava, juntava. Só que naquela época eu não tinha a preocupação dos autores, né, de dizer quem foi o autor disso, quem foi o autor daquilo. Eu simplesmente pegava o dado, guardava e depois para futura pesquisa. Eu só fui me atentar sobre a autoria, né, sobre a autoração de tudo que eu tenho, quando eu entrei para a universidade, gente. Eu tinha meus 20 e poucos anos. Foi aí que eu fui me atentar. Não, é bom sim dar crédito às pessoas que fizeram determinado trabalho que é legal, né? Porque, gente, não existe, botem uma coisa na cabeça de vocês, não existe sábio que a ideia brotou na cabeça sozinho. Não existe. Toda pessoa que conhece alguma coisa, ela leu em algum lugar, estudou em algum lugar, pesquisou em algum lugar, alguém falou para ele. Conhecimento, gente, não brota sozinho. Conhecimento brota de muita pesquisa, muito esforço e, é claro, gente, a gente pega muito dado de outras pessoas. Por que é importante que a gente mencione as pessoas quando a gente vai dar uma determinada informação? Primeiro, para dar crédito a essa pessoa que teve uma puta mão de obra de levantar os dados. Segundo, para que a pessoa que está recebendo a informação tenha mais fontes de onde pesquisar. Eu, infelizmente, tenho muita coisa, muito trabalho meu que eu estou tentando resgatar os autores. Então o que eu estou fazendo? O que está me dando mais trabalho agora? É pegar todo esse material, todo esse conhecimento e tentar resgatar os autores. Eu estou falando isso, gente, porque o vídeo de hoje tem um trabalho muito bacana que está represado. Foi um curso que eu dei, tá? Que fala aí da origem de alguns demônios que viraram deuses que viraram demônios e tudo mais. Que, puta, esqueci os autores, gente. Eu fiz uma pesquisa reversa. Aqui na descrição do vídeo tem os autores que eu consegui resgatar, né, no final do vídeo também eu vou colocar a bibliografia dos autores que eu consegui resgatar. Se por acaso o autor de algum texto que eu coloquei nesse vídeo, puxa, esse vídeo, essa autoria é minha, me avisa, que eu coloco lá nos créditos devidos, tá? Ou se você quiser, o material é seu, eu tiro do vídeo. Não tem o menor problema para mim, gente, tá bom? Eu só quero ser bem justo, porque eu produzo material também, eu produzo o texto, e eu gosto que o meu nome seja colocado nos créditos. Então seria injusto que pessoas que fizeram determinado trabalho não tivessem aí os seus devidos créditos, tá bom? Então, esse vídeo agora é trecho de um curso que eu dei, que vai falar sobre demonologia, a origem de alguns demônios que viraram deuses ou deuses que viraram demônios. Uma descrição para o lado histórico, tá, gente? Não é para o lado místico, é mais para o lado histórico, tá bom, gente? Então eu espero que vocês gostem do vídeo aí. Baal, muito conhecido dentro lá da Goécia como Baal, tá? Também é o mesmo Baal. E se vocês olharem estátuas antigas de Baal, você vê que não tem nada a ver aqui com o Baal da Goécia, né? Na realidade, Baal é um deus de origem semítica, ou seja, tem origem hebraica, tá? Originou-se ali
na região da Palestina, no antigo Canaã, né, que significa Senhor ou Lorde. A raiz da palavra significa ele governa ou ele possui. Baal. Então, de onde vem o significado literal de Senhor ou Lorde? E também de marido. Baal era o nome principal do deus masculino dos fenícios e cartagineses. Aparece na Bíblia no plural como Baalim. Baal também é identificado como Moloch. Há uma certa confusão, uma certa mistura numa determinada época das civilizações fazer a confusão, né, de Baal com Moloch. Os israelitas o adoravam como Baal Peos, tá? Até o tempo de Samuel. Olha só, gente, ele foi o deus oficial de 10 tribos na época de Acabe. Ele foi adorado em Judá. Olha que coisa interessante. Esse negócio de dizer que os israelenses, os hebreus adoravam só Yahvé, não. Muita gente chegou a pegar o costume dos locais onde eles moravam e começavam a adorar os deuses locais. Por isso que os sacerdotes começaram a demonizar esses deuses. Senão, Yahvé ia acabar perdendo aí o lugar dele. Tá? Então, ele foi adorado também em Judá. Seu culto só terminou com os rigores do cativeiro da Babilônia. Tá? Havia vários sacerdotes de Baal de várias classes. Né? Tem lá o culto de Baal descrito em Reis 18:28. Tá? E várias cidades de Israel ainda têm o nome de Baal. Tá? Baal Gad, Baal Hamon, Baal Tamar. Tá? Cidades que têm nome do deus Baal. Um outro daimon interessante também é considerado daimon é Asmodai, que na realidade o nome original dele é Asmodeus. Asmodai tem suas raízes aonde? Na antiga Pérsia. O nome dele é derivado de Aeshma, que é um dos 7 arcanjos, ou Amaraspandes, que é da mitologia persa. Então, Asmodai veio da Pérsia. Tá? Os hebreus o absorveram. Olha que coisa interessante. Outro deus absorvido pelos hebreus em sua mitologia, onde alcançou o mais alto status e mais poder de todas as suas lendas. Então, de acordo com os hebreus, ele é filho de Naamá e Shamdom. Prévio à sua queda do céu, ele fazia parte dos serafins, a mais alta ordem de anjos. Em outras lendas hebraicas, ele é também considerado o marido de Lilith, que nós vamos ver mais tarde, tá? Ou o demônio ou a rainha da luxúria. Às vezes ele se diz ser prole de Lilith e Adão. O livro de Tobit, né, que é um livro também considerado evangelho apócrifo, né, conta como Asmodeus cobiçou uma jovem mulher chamada Sara e matou cada um dos seus 7 maridos antes que os casamentos pudessem ser consumados. Olha que coisa interessante, essa coisa de monogamia também. Né? A gente começa a olhar que todos esses conceitos são conceitos relativamente novos, que os povos antigos, incluindo os hebreus, eles não tinham esse conceito. Então, com o 8º pretendente, Tobias, em sua vida, Sara rezou a Deus por ajuda. Deus enviou o arcanjo Rafael, que instruiu Tobias em como fazer um incenso do coração e fígado de um peixe que afastaria Asmodeus. Tá? Depois de Tobias e Sara serem casados, Asmodeus apareceu em seu casamento para matar Tobias, mas o incenso obrigou a fugir. Ele foi para o Egito, mas Rafael o localizou e prendeu. Depois de completar sua missão, o arcanjo cura Tobit, pai de Tobias, e retorna para a corte celeste. Isso é uma das fontes, né? Mas a origem de Asmodai difere muito. Uns dizem que Asmodai foi o rei de Sodoma, considerado rei esquecido de Sodoma.
Tá? Então, nesse conto, Asmodeus é visto como o homem mais impuro já nascido, aquele que guiou Sodoma à luxúria. Por isso que o associam a Lilith. Tá? Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma, né, como meio de matar Asmodeus, e não como prelúdio do dilúvio. De acordo com o testamento, né, pseudepigráfico de Salomão, Asmodeus vive na constelação da Ursa Maior. Então, olha bem, gente, a gente começa a olhar os daimons, né, da Goécia, começa a olhar certas figuras, certas egrégoras, né, e a gente vê que a origem deles é muito mais complicada do que a gente pensa. E muita gente que afirma determinadas coisas, ela passa a ser mais uma lenda que é atribuída já a um monte de lenda que cada personagem desse tem. Tá? Então é muito complexo isso. Por isso que eu digo que ninguém é dono da verdade quando a gente fala em Goécia, quando a gente fala em qualquer tipo de coisa de ocultismo. Tá? Porque as origens são confusas. Tá? Asmodai e outros são esse exemplo. E Belial, gente? E Belial, que é outro daimon. Como é que surgiu Belial? Olha, gente, Belial é um personagem da mitologia cananita. Belial, ele era adversário do povo escolhido. É o 68º espírito listado na Goécia. No cristianismo, Belial é mencionado também no Novo Testamento como o oposto da luz, do bem de Jesus Cristo. Seria o mais importante demônio na Terra que comandava as forças da escuridão contra os homens de bom coração. Criado junto com Lúcifer, de Belial foi dito um rei do inferno e comandante de 80 legiões. Olha que coisa bastante interessante, né? O termo Belial, ou Belial, né, é um adjetivo hebraico que significa sem valor. Tá? De duas palavras hebraico, que é Beli, né, e Yaal. Beli e Yaal, né, que é valor. Tá? Ele ocorre 27 vezes no texto massorético, em versos como os que seguem. Texto massorético são textos lá do Sefer, do Zohar, tá? Que diz o seguinte: um homem cruel, em hebraico significa Adam, que é homem, Beli Yaal, tá? Livro de Provérbios 6:12. Dessas 27 ocorrências, a expressão filhos de Baal, ou Beni Belial, aparece 15 vezes para indicar pessoas indignas, incluindo idólatras. Está lá em Deuteronômio 3:13, tá? Juízes, Samuel, na versão King James da Bíblia cristã, essas ocorrências são apresentadas com Belial iniciado com letra maiúscula, ou seja, nessa versão do rei King James, Belial já passa a ser um ser, já não passa a ser um adjetivo. Né? Então, os filhos de Eli, eles eram considerados filhos de Belial. Versões mais modernas, com as traduções em cima de traduções, é colocado como os filhos de Eli eram ímpios. Tá? Então, no texto hebreu, lá no Torá, a frase é filhos de Belial ou simplesmente filhos da inutilidade. Tá? Entretanto, as frases filho de são uma expressão comum, semítica comum, como filhos da destruição, filhos da ilegalidade, filhos da mãe, filhos disso, filhos daquilo. Belial, ele era um adjetivo. Tá? Só na Bíblia do rei James é que ele foi considerado uma pessoa, tá? Um ser. Tá? Essa consideração é bastante importante. Segundo Edgar Cayce, vocês já ouviram falar de Edgar Cayce? Tá? Edgar Cayce foi um grande... Ele é digamos assim, o Allan Kardec americano. Tá? Ele foi o precursor do espiritismo nos Estados Unidos. Okay? Esse é o Edgar Cayce. Ele foi um grande espírita, ele tinha visões, tinha sonhos, tá? Ele é muito conhecido nos Estados Unidos, tá? Então, o que Edgar Cayce falava? Os filhos de Belial eram os componentes de um grupo religioso na Atlântida. Eram opostos aos filhos da lei única,
composto por magos negros e seus adeptos. Os filhos de Belial eram responsáveis pela criação de monstros que tinham a função de escravidão na sociedade. Eram materialistas e os poucos perverteram a religião e criaram diversos rituais e sacrifícios. Está vendo, gente, como é que cada um acha um negócio e coloca, e interpreta, e fala, e vira daimon? Tá? Esse é o problema desse caso dos daimons, tá? E é claro, né? Isso virou egrégora, né? Tá? Isso se transformou em egrégora. E Simês? Simês também outro daimon, tá? Simês também é conhecido por nomes alternativos, como Quimares, Simês, Simeges e Cimeries. Em Harlan 6482, intitulado The Rosicrucian Secrets, ou Segredos da Rosa Cruz, tá? Ele também atribui um anjo chamado Cimeriel para um dos anjos de John Dee na linguagem enoquiana da criação. Você vê que existe na magia enoquiana também egrégoras de Simês. Tá? Na tabuleta 24 de mansões de Rose, tá? Que aí tem esse livro aqui, ó, Treatise on Angel Magic. Gente, por isso é que eu digo para vocês, em português, então a gente tem que procurar livros em inglês. Os melhores livros de magia estão no inglês, tá? Felizmente ou infelizmente, tá? Esses livros, gente, são sensacionais. Se vocês olharem nas livrarias americanas, tipo a Amazon, tem esses livros para vender. Meyer e Smith também, eles têm um livro chamado Ancient Christian Magic. Eu sempre falava que dentro do cristianismo tem magia, e esse livro fala muito da magia cristã. Chama Ancient Christian Magic. É provável a primeira menção feita sobre Quimares. É provável que as primeiras menções de Quimares é de referir também Cóptica. Nesse texto, a entidade em questão não parece ser do mal, mas sim que é tratado como espírito olímpico que ajuda. Então, esses livros são interessantes consultar, se obter. Quimares, esse mês, também encontrado em Antolavém, naquela lista infernal de nomes que eu dei no curso de Goécia 1. Embora não se saiba por que razão escolheu Lavey como um dos Quimares comparativamente aos poucos demônios góticos incluídos no mesmo. Aleister Crowley, no seu livro 777, ele dá Quimares na ortografia hebraico de Quimar e atribui em 4 discos o terceiro decano de Capricórnio para cada noite. Quimaro também para lembrar-se da Quem Nosso, luz negra. Tá, uma forma de Horus, mencionado na doutrina secreta de Helena Blavatsky. No Sefer, né, Yetzirah, né, ele é listado como Kitzaur, com uma gematria de 327, embora Quimair 277, desde Tzad, que é a letra Tzad, que é 90, que também Men é digitado na íntegra a substituição do gemátrico, que pode ser deliberada ou um cego. Ou seja, o Mem, lembra na Cabala que eu falei que tem o Mem Tsofit e o Mem comum? Muitas das mesmas descrições são encontradas no início de texto de Johann Weyer, do Catálogo de Demônios. Pseudomonarchia Daemonum. Esse livro também é muito importante, eu sei que tem à venda. Tá? Pseudomonarchia Daemonum. Tá? Publicado em 1563. Em edições anteriores, o Manual de Munique de Necromancia, tá? Publicada por Richard Kiekfer. Forbidden Rites também é muito interessante, vocês conseguem ter alguma informação sobre ele, tá? Ele enumera uma entidade chamada Tuvries, com as mesmas características, exceto que ele tem 30 legiões e pode colocar uma pessoa a atravessar mares e rios rapidamente. Tuvries pode ser aí uma derivação, né, de Ximrias. Ok, gente? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu realmente, conforme eu falei com vocês, eu tenho muito material represado e eu vou tentar soltar esse material agora.
Mas é chato, né, você não conseguir lembrar quem foi o autor, é muito complicado. Tá, mas eu vou tentar colocar aí, né, tá, para vocês aí terem aí o maior proveito possível desse material que eu tenho. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, tá? Se vocês não se inscreverem no canal, tá? E se você já é inscrito no canal, verifica se o YouTube não caçou a sua inscrição, porque diminui a inscrição no canal. Eu nunca vi isso, tá? Diminui a inscrição no canal. Tá? 3 se inscrevem, 5 se desinscrevem. E o número de visualizações no vídeo não está diminuindo, sabe? Então tem alguma coisa muito estranha com isso aí. Não que, sabe, eu dê muito valor a isso, mas é meio sacanagem isso, né? Tá? Então dê uma olhada lá. Se você realmente não é inscrito, se inscreva, e bate lá no sininho, né? Que o sininho avisa quando tem vídeo novo. Embora a gente sabe que toda sexta-feira às 18 horas tem vídeo novo, tá? Falando do Clube dos Canais, gente. Clube dos Canais, tem aqui um botãozinho. Vocês cliquem aí, seja membro. Vocês vão ter direito a todos os meus cursos. Curso de Cabala já está lá completinho, gente. Bonitinho. Curso de introdução, é lógico. Tá lá completinho. Eu agora estou dando uma introdução ao tarô, que também é bem legal. Depois eu quero dar falar mais de demonologia, falar mais de Goécia, né? Mas aí depende muito do que vocês pedirem aí ao correr dos cursos, tá? Gente, tem 3 categorias. Aprendiz, você paga R$ 3,99, que você não tem direito aos cursos, porque é só para você me ajudar, tá? É tudo mensal, tá? Depois tem companheiro, R$ 7,99 mensal, aí você tem direito a todos os cursos, tá? E tem o nível mestre, que é R$ 99,99. É muito dinheiro? Mas é para aquele que dá valor ao meu trabalho, né? E quer me ajudar, tá? A ter uma qualidade maior, tá? Do meu trabalho, tá? Então, eu gostaria de agradecer as pessoas que hoje são membros do clube do canal, que são essas aí. Eu quero desejar tudo de bom para essas pessoas que perderam um pouquinho de tempo aí e gastaram um pouquinho do seu dinheiro. É mixaria? Mas é dinheiro, né, gente? Tá? E para poder, então, me ajudar aqui no meu canal. E assim que terminar essa conversa toda de pandemia, toda essa coisa, vocês vão ver que muita coisa vai mudar, a qualidade vai mudar, muita coisa vai ficar bacana para vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Vocês gostam de vídeo de resposta a perguntas? Pegar todas as perguntas legais e responder, fazer um vídeo só de resposta? Dá uma falada aí nos comentários para eu ter uma ideia, tá? E se vocês também quiserem mais vídeos sobre esse assunto, me avisa, tá? Eu posso até colocar mais vídeos sobre esse assunto, mas tem que ter visualização, né, gente? Se ninguém vê, eu também não fico muito estimulado a colocar nada ninguém quer ver. Que ninguém quer ver. Tá bom, gente? Eu quero agradecer a Vanessa. Vanessa, não sei se você nem queria que eu colocasse o seu nome aqui no vídeo, mas você fez uma definição do meu canal cult. Porque todas as vezes que eu falo com alguém que eu tenho um canal no YouTube, é canal de quê? Eu começo, eu falo de filosofia, eu não tenho uma definição para o canal. E você deu. Cult. Então todas as vezes que alguém perguntar, você tem canal no YouTube de quê? Eu faço, meu canal é cult. Valeu, Vanessa. Obrigado aí, tá bom? Vida longa e próspera. Ailton Alt.